Façam tudo sem reclamações ou discussões, para que ninguém possa falar nenhuma palavra contra vocês, vivendo vida puras e inocentes, como filhos de Deus, não podendo ser culpados de nada, no mundo cheio de pessoas desonestas e perversas, deixando suas vidas brilharem entre elas como luzes no mundo, oferecendo a palavra da vida, para que no dia quando Cristo voltar, eu tenha um motivo para sentir orgulho, sabendo que eu não corri em vão e que meu trabalho por vocês não foi inútil. Mas ainda que eu tenha que perder a minha vida, derramando-a como oferta de bebida sobre o seu sacrifício, o serviço que vem da sua fé, eu estou alegre e me alegro com todos vocês. E vocês também devem ficar alegres a respeito disso e se alegrarem comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, que de certa forma chegou até nós. Obrigado pelas tuas sagradas escrituras e por esse espaço que o Senhor tem nos dado de estudarmos a tua Bíblia, abrirmos as tuas santas escrituras e encontrar uma igreja centrada na palavra, um púlpito centrado na palavra e um povo que ama a tua palavra. Que essa noite o Senhor possa conversar com a gente, que o Senhor possa fazer com que ao voltarmos para a nossa casa, nós possamos voltar com a sensação de que realmente fomos expostos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Creio que vocês já estão estudando a carta já há algum tempo, e os versículos anteriores que antecedeu essa perícope, Paulo, ele acaba de apresentar um grande exemplo, um modelo desses que é difícil de se copiar. Porque dos versículos 1 ao 11 desse mesmo capítulo, ele apresenta Jesus Cristo como o nosso grande exemplo. Bem, da verdade que se nós formos tentar copiar esse exemplo meramente por imitação, em algum momento da nossa caminhada cristã a gente vai se sentir frustrado por não obter esse êxito. Mas é o próprio Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 2, versículo 20, que vai nos confortar, dizendo como que esse exemplo nós podemos copiar e como que ele nos conforta ao dizer que não é mera imitação, mas sim por encarnação. E no livro, na carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo. Ainda não sou mais eu quem vive. Obrigado, minha irmã. Não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesse corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não sei se você é daquelas pessoas que param para entrar no texto e observar os detalhes do texto. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele foi crucificado com Cristo. Ele não está sendo, ele foi crucificado com Cristo. Essa é uma ação concreta. E mais do que isso, não é mais a sua vontade que vive. Não é ele que vive, não é Paulo que vive, mas Cristo que vive nele. Então Paulo está dizendo que é possível sim nós seguirmos esse exemplo de Cristo por encarnação, uma vez que quem vive em nós é Cristo, e se nós estamos em Cristo, é possível realizarmos essas coisas com relação à vida cristã. O que eu quero conversar com os irmãos esta noite é dizer que a vida cristã não é uma série de altos e baixos, como algumas pessoas pensam, não é essa paranoia, essa panaceia de achar que em um momento você está bem, outro momento você está ruim, como se você estivesse numa roda gigante. Não, mas o que a palavra diz é que nós devemos ser firmes e constantes, não é essa a palavra? Porque existem pessoas que são firmes. Sabe aquela pessoa que é firme? Ela é firme no que ela crê, ela é firme na sua conduta, mas não é uma pessoa constante.
Quando você procura para algo, parece que ela já esmureceu, embora ela seja firme nas suas crenças, naquilo que ela crê. Mas as duas palavras que o texto nos fala é que nós devemos, na questão da vida espiritual, sermos firmes e constantes. E é assim que Deus opera em nós, enquanto praticamos o que Ele ensina. Eu gostaria de basear essa reflexão nossa em 3 pontos. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, e que Paulo está dizendo nesses textos, é que nós devemos cumprir um propósito. Todos nós devemos cumprir o propósito. No segundo ponto, ele vai abordar, porque para eu cumprir esse propósito, é necessário eu receber poder. Ninguém vai conseguir cumprir esse propósito sem receber da parte de Deus poder necessário para entender e levar adiante esse propósito. E o terceiro ponto que a gente vai ver essa noite é que nós devemos crer em uma promessa. Uma vez revestido do Espírito Santo, nós devemos crer em nossa promessa. Se você está com a carta de Paulo aberta, eu gostaria nos ater em apenas 3 versículos para esse primeiro ponto, em que nós devemos cumprir um propósito. Olha como é que Paulo, ele traça essa narrativa, como que ele revela esse propósito a nós. Ele vai dizer: então, meus queridos, amados, amigos, como vocês sempre fizeram questão de obedecer às minhas instruções, enquanto eu estava presente, agora que eu estou longe, vocês precisam continuar trabalhando com temor e tremor a Deus para levar a salvação de vocês à sua perfeita conclusão. Eu não vou fazer uma digressão explicando aqui sobre o contexto da carta, porque isso já foi feito pelos irmãos que me antecederam. Mas eu quero que você tenha em mente que o que Paulo está falando aqui é algo em que ele partilha e que ele acredita que está escrevendo para pessoas que são santas. Porque se você voltar no primeiro capítulo e no primeiro versículo da carta aos Filipenses, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Então ele tem em mente esse público, ele tem em mente quem é o destinatário de sua carta. Lembrando que ele está escrevendo essa carta dentro de uma prisão, uma das cartas de prisão de Paulo, e ele fala sobre 2 coisas: o comportamento desses irmãos enquanto ele estava presente na comunidade, e agora havia uma outra preocupação, que era justamente o comportamento desses irmãos na sua ausência, porque agora ele está preso, e a preocupação de Paulo é legítima. Ele quer saber se aqueles irmãos estavam levando ou continuando a desenvolver a sua salvação. Então no versículo 14 ele vai dizer: façam tudo sem reclamações ou discussões, para que ninguém possa falar nenhuma palavra contra vocês, vivendo vida puras e inocentes como filhos de Deus, não podendo ser culpados de nada no mundo cheio de pessoas desonestas e perversas, deixando suas vidas brilharem entre elas como luzes no mundo, oferecendo a palavra da vida, para que no dia quando Cristo voltar, eu tenha um motivo para sentir orgulho, sabendo que eu não corri em vão e que meu trabalho por vocês não foi inútil. Então no versículo 2 ele fala sobre desenvolvermos essa salvação. Preste bem atenção que Paulo não está falando de uma conquista de salvação. E por que ele não está falando isso? Porque ele sabe que a questão do chamamento, a questão do chamado de Deus e dos dons são irrevogáveis. Então o que ele está falando para os irmãos é que esses irmãos, em sua ausência, eles deveriam desenvolver a vida cristã. Eles deveriam levar a cabo aquilo pelo qual eles foram chamados. Então aqui desenvolver significa trabalhar até a consumação. Romanos 8:29, pois aqueles que ele determinou antes da criação do mundo para amar e estabelecer um relacionamento, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que seu filho seja preeminente entre muitos irmãos. Então desenvolver aqui implica em não ser mais um. Não era uma imitação barata de Paulo, muito pelo contrário. Quando ele vai falar na carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele eleva esse padrão de imitação. Ele vai dizer: e
vocês devem me imitar como eu imito a Cristo. Então qual que é o padrão? É justamente esse padrão que ele disse nos versos anteriores do capítulo 2, que está no primeiro versículo até o 11. Interessante que nos versículos 14 e 15, ele vai enfatizar: mas façam tudo isso, ou seja, esse processo de desenvolver a salvação, aqueles irmãos precisavam entender que eles precisavam fazer sem reclamações ou discussões. Parece que na igreja de Filipos, ou naquela comunidade, havia algo que Paulo tinha recebido notícias e que ele queria corrigir, não somente os irmãos no ponto de vista teológico, mas também no ponto de vista comunitário, quando ele fala que não deve existir no meio de vocês reclamações ou discussões, para que ninguém pudesse falar alguma coisa contra esses irmãos. E o que ele pede para esses irmãos? Que eles tenham vidas puras, inocentes, como filho de Deus. E aqui ele dá um contexto: mas um filho de Deus não vivendo no meio dos outros filhos de Deus, mas um filho de Deus que estão vivendo no meio de pessoas desonestas e perversas. Isso não é algo meramente da nossa época, isso já acontecia no tempo de Paulo. E ele vai dizer: mas para que no meio desse contexto de pessoas desonestas e perversas, vocês tenham uma oportunidade de deixar a luz de vocês brilharem no meio dessas pessoas, e vocês sejam vistos como luzeiros no meio do mundo. Olha como é que Paulo contrasta a vida do cristão com as pessoas que vivem no mundo. É óbvio que as pessoas que vivem no mundo, elas não conseguem entender isso, porque Jesus, dizendo para Nicodemos, ele vai dizer que o homem natural, ele não entende essas coisas. Nós vivemos num regozijo nas tribulações. Como que alguém vai entender que nós devemos regozijar nas tribulações, enquanto na verdade o mundo, ele percebe, não consegue enxergar essa bênção e discutem, caminham por um processo de discussão. Quando nós falamos em retidão, na verdade estamos vivendo no meio de um mundo que é corrupto, no meio de pessoas perversas e corrupta. Então o cenário é esse, essa dualidade que se estende não somente ao tempo de Paulo, aos irmãos do contexto dessa carta, mas que chega até a nós também. Olha que Paulo também contrasta a questão da equidade com a iniquidade em que vive esse povo. Então não é também o que ele está pedindo quando ele fala que nós devemos estar junto, dando exemplo, porque estamos vivendo no meio de pessoas perversas e pessoas corruptas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida deve ser luzeiro para essas pessoas, que não era necessário, como alguns pensam, fazer uma quarentena espiritual, se abdicar, viver num monastério, fugir. Aliás, na própria ação intercessória de Jesus, em João capítulo 17, Jesus vai pedir para que o Pai não os tirasse os discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. Então, nesse contexto, o que nós entendemos? Que nós não vemos os propósitos de Deus se cumprindo em nossa vida quando nos isolamos do mundo, mas pelo contrário, é quando nós somos enviados para ministrar o mundo. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos. Ele está dizendo: vocês não precisam se isolar do mundo, o que vocês precisam ser é luzeiros. A luz de vocês precisam brilhar, para que através da conduta de vocês, através dos fatos de vida, da conduta cristã, vocês possam ministrar ao mundo. Agora, como nós fazemos isso no mundo conturbado? Como que nós fazemos isso no mundo totalmente perverso? É por isso que a gente chega no segundo ponto. Não há, querido, possibilidade nenhuma de fazermos isso meramente por nossa vontade. É necessário que nós revistamos a nossa vida com o poder do Espírito Santo. É isso que ele vai dizer no versículo 13: pois é Deus que está trabalhando em vocês. Era algo que os irmãos de Filipenses não precisavam preocupar, nem mesmo com esse agir que Paulo está dizendo. Mas quem está fazendo isso em vocês é o próprio Deus. É Ele que vai dar o desejo e o poder de realizar, o poder de fazer o que agrada a Ele. Olha que Deus maravilhoso. Ele não apenas tira você do mundo, mas te coloca dentro do seu ser um desejo de o buscar. E não somente de o buscar, mas um desejo de poder fazer algo e que agrada a Ele. É claro que aqui nós temos um princípio pelo qual Deus trabalha. Deus, Ele primeiramente opera em nós, antes de poder operar por meio de nós. É aqui que às vezes nós confundimos, quando vemos pessoas com a vida muito abençoada.
Mas o que Deus quer primeiro é agir em nossas vidas. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Moisés, Deus tratou com Moisés antes de usá-lo para resgatar o povo de Israel. Nós vimos como que Deus trata com Davi antes dele ser rei de Israel. Nós vemos como Deus trata o profeta Elias e Eliseu antes deles serem profetas e ícones em Israel. Preste bem atenção, o que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus se interessa mais pelo adorador do que por sua adoração. É o que está dentro, é aquilo que você na verdade carrega, é sua essência. Isso implica dizer que Deus se interessa muito mais pela pessoa do que ela faz na casa de Deus. Deus está muito mais interessado do que você é e o que você tem se tornado do que meramente aquilo que você faz dentro da casa de Deus. Porque preste bem atenção, quando eu faço uma coisa porque eu sou, eu inverto a ordem. Você passa a fazer essas trocas, isso que o irmão que antecedeu me disse, você começa a fazer essas barganhas, essas trocas com Deus, e não é disso que Deus se agrada. Observe que no exemplo lá do Gênesis, dos nossos primeiros irmãos, Abel e Caim, Deus primeiramente aceita o ofertante para depois aceitar a sua oferta. Olha que o texto de Gênesis no capítulo 4, versículo 4 diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e sua gordura. E preste bem atenção nos textos, no versículo, o texto vai dizer: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então primeiramente vem o ofertante, depois que Deus olha a sua oferta. Então, meus queridos, Deus está preocupado com você esta noite. Ele não está preocupado com o que você faz. É isso que Paulo está querendo mostrar à igreja dos Filipenses, dizendo que o que é mais importante é o que você é na casa de Deus, porque aí você inverte e você fica na ordem certa, você alinha a sua vontade à vontade de Deus. É porque você é um filho de Deus que você faz, não é o contrário. Eu não faço as coisas porque eu sou crente, porque eu sou cristão. É o contrário, é porque eu sou cristão é que eu faço essas coisas. Porque quando eu entendo essa ordem, eu não faço meramente as coisas por fazer ou por causa que alguém me pediu para que eu faça, mas eu entendo que é porque eu sou filho de Deus é que eu me encarrego de fazer essas coisas. E é triste ver que alguns ministérios ou alguns departamentos de igrejas têm se enfraquecido, têm se desintegrado quando acontece alguma mudança na liderança da igreja ou quando acontece alguma mudança dentro do próprio corpo de Cristo, porque parece que as pessoas estão mais ligadas às pessoas do que à obra de Deus, porque parece que a pessoa está mais ligada àquilo que ela fez ou que ela fazia do que aquilo que ela vai fazer para Deus. Porque se eu estou servindo aqui no louvor, eu posso muito bem servir a porta, eu posso servir aos irmãos, eu posso estar em qualquer momento, porque não é o que eu faço que vai atrair a atenção de Deus, pelo contrário, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu levo diante de Deus. Agora, preste bem atenção que Paulo, nesse contexto, ele vai mostrar que Deus, ele tem uma forma, ele tem um princípio de atuar em nós, e o termo que está aí é que Deus, ele opera, ou seja, ele efetua em nós o desejo, e isso está intrínseco ao coração do homem, está dentro do coração do homem, está na essência do coração do homem. Então o que Paulo está dizendo em termos gerais? Ele está dizendo que o que Deus faz é justamente isso, ele efetua, ele opera, ele trabalha. Para você entender melhor, é como se fosse uma energia, o termo aqui no grego dá uma semelhança disso, é como se fosse uma energia dentro de você, e não é somente por nós, é por meio de nós. E é por isso que às vezes nós confundimos dom com fruto. Às vezes nós confundimos dons espirituais, habilidades, com fruto, que é caráter, que é desenvolver os frutos do Espírito. E quantas das vezes nós vimos alguns maus exemplos e nós questionamos: mas por que fulano de tal pecou? Por que deu mau escândalo? Não era um homem de Deus, não era mulher de Deus, não fazia isso, não fazia aquilo.
aquilo. É justamente por isso que Paulo vai dizer que os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Entende isso? Então significa que uma pessoa, ela pode ter pecado e não ter reconciliado ainda, e ainda assim ela poder operar através dos seus dons, porque o dom é irrevogável. Mas o que Paulo está dizendo é que isso não agrada a Deus. Ele pode continuar na manifestação dos seus dons. Quem lê, por exemplo, o capítulo que fala do amor, 1 Coríntios 13, Paulo vai falar e ele passa a apresentar, e ele vai dizer logo nos primeiros versículos, que ele ia começar a falar sobre um dom ainda maior. Seria um dom maior do que todos aqueles listados lá no capítulo 12, que seria justamente o que? A caridade e o amor. Preste bem atenção, na ausência de qualquer pessoa, a obra de Deus, ela continua. É isso que eu tenho que entender. A rede não é rede porque Jonas está na rede, muito pelo contrário. Se Jonas sair da rede, a rede continua sendo rede. Por que eu falo isso? Porque muitos ministérios sucumbem justamente porque estão baseados em liderança, estão baseados justamente numa pessoa. E normalmente a gente tem essa tendência de falar que nós não devemos olhar para o homem, nosso olhar tem que ser fixo. Mas é só aparecer um escândalo, parece que os nossos olhos já saem de Jesus e voltam para os homens. Eu não sei quantas vezes a gente já encontrou, já viu em redes sociais, pessoas que ao invés de pregar o evangelho, estão se preocupando muito mais com os pecados no meio evangélico do que anunciar o evangelho, do que falar daquilo que realmente Deus quer que nós falamos, que é as boas notícias, que é as boas novas. Agora, entendam, quando Deus levanta uma pessoa, Ele quer justamente agir nessa pessoa primeiramente. Deus, Ele quer te ter, meu irmão, antes de você fazer alguma coisa para Ele. É por isso que Deus, Ele olha primeiramente para Abel, para depois olhar para a sua oferta. A oferta ali significa o louvor, o sacrifício que ele estava levando a Deus. É por isso que Deus primeiramente vai olhar para Caim, para depois olhar para a sua oferta. E ele recebe de um e não recebe de outro. Mas o que eu preciso entender? Assim como há esse poder operando em nós, existem outros poderes ou outras energias também operantes. Romanos capítulo 7, versículo 5, Paulo tem isso muito claro quando fala sobre esse outro poder, podemos dizer paralelo, que é a carne. Ele vai dizer: pois enquanto vivíamos de acordo com nossa velha natureza, nossas paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Isso é um outro poder que opera no homem natural. Em Efésios 2, e no versículo 2, Paulo também vai falar de um outro poder que opera através dos homens. Vocês viviam exatamente como o resto do mundo. Olha o que Paulo fala a esses irmãos aqui, lá de Efésios. Ele vai lembrar, ele vai trazer à memória como que esses irmãos viviam, para que esses irmãos não esquecessem de onde que eles saíam. Paulo vai dizer: olha como que vocês viviam justamente igual, exatamente como o resto do mundo, cheio de pecados e desobedecendo e obedecendo ao príncipe do poder do ar. E o Espírito que está agora atuando naqueles que desobedecem a Deus. Não há novidade nisso. Quando alguém peca, nós sabemos qual que é o poder que está operando ali. Quando alguém desobedece a Deus, nós sabemos qual que é o poder que está operando ali. E ele fala que isso acontece nos filhos da desobediência. Então, no mundo espiritual, o que eu acho interessante é que no mundo espiritual não tem neutralidade. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Porque se você desobedece, você não é filho de Deus. Ou se você obedece, você é filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo, o texto é muito claro. E segunda carta dele aos Tessalonicenses 2,7, ele vai dizer: pois o poder secreto da iniquidade já está agindo, porém aquele que o está detendo continuará até que seja afastado. Agora, se Paulo está dizendo que esse desejo e esse operar, esse meio pelo qual é operalizado em nós, é claro que ele deixa claro, pelo menos nos próximos versos, talvez não tão claro assim, na teologia paulina você tem que parar,
estudar, meditar, escavar o texto, mas ele vai deixar muito nítido nesses versos, pelo menos 3 instrumentos que nós podemos utilizar, ou que nós devemos utilizar. E o primeiro instrumento que ele aponta aqui é justamente esse, a palavra de Deus. Ele vai dizer que a palavra de Deus é algo que nós precisamos nos alimentar dela. É isso que ele fala quando nós temos algo para dar para o mundo, a palavra de Deus. Então o que ele está aconselhando aqui esses irmãos? Ele está aconselhando que nós devemos apreciar, acolher, receber, não apenas ler, ouvir, em alguns casos até mesmo estudar. Porque de repente você pode ser visto estudando meramente para um debate teológico. Ou, quem sabe, você até mesmo lê e estuda a palavra sempre para alimentar os outros, sempre preocupado em ministrar ao outro, e talvez não tenha ainda a oportunidade de deixar que a palavra ministre para você. Isso é muito sério, porque toda vez que eu vou à palavra de Deus, o meu primeiro pensamento deve ser: o que eu vou encontrar para que eu possa me alimentar? O alimento primeiro tem que ser para mim e depois eu preocupar com o outro. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós temos a palavra de Deus. Essa é a diferença na vida e na caminhada de um cristão. Agora, quando nós não valorizamos a Bíblia, nós somos atraídos por qualquer coisa. Quando nós não somos expostos às Escrituras, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Mas o que Paulo está dizendo é que um desses instrumentos que Deus utiliza para operar em nós, não é algo mimético, não é algo simplesmente abstrato. Não, muito pelo contrário, é a palavra dele, que ele deixou, que ele inspirou e que está acessível a todos nós. Eu não quero nem perguntar qual foi a última vez que você leu ou que você abriu as Escrituras. Quero nem perguntar. Porque se eu te perguntar quantas vezes hoje você se alimentou, é bem provável que você já tenha alimentado 2 ou 3 vezes a sua carne, o seu corpo físico. Mas preste bem atenção, e o nosso espírito? Quantas vezes você foi à palavra de Deus para ser alimentado por ela? Então, o que nós precisamos é que essa palavra, ela também opere em nós. É uma outra forma, um outro instrumento que Paulo vai falar, que é justamente a oração. Observe que estudo da palavra está sempre ligado à oração. Não existe como você estudar a palavra sem você orar. Não existe você pensar: eu vou estudar a palavra, vou dedicar mais tempo ao estudo da palavra do que a oração. Não. Quem está no estudo da palavra, intrinsecamente está ligado também à oração. Olha o que o salmista vai dizer no capítulo 51. Ele vai dizer, olha que verdade incontestável. Davi vai dizer: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Porque se Deus agradasse, vamos tentar entender aqui as palavras de Davi. Se Deus agradasse ou recebesse sacrifícios e holocaustos, quem é que está falando e escrevendo essa poesia? Davi. Ele está dizendo: eu os daria. É isso que ele está dizendo. Porque eu tenho posses, eu sou um rei, eu tenho condições de oferecer o que ele me pedia. Mas o interessante aqui nesses versos é justamente isso que Deus está dizendo, que ele não quer, ele não recebe sacrifício. Isso não agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus de fato é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e um coração contrito. Aí percebe como que Davi, ele consegue ser o homem segundo o coração de Deus, embora tenha falhado, embora tenha pecado, mas ele chama a atenção de Deus porque ele percebe que Deus não quer sacrifícios, que Deus não quer que você faça holocaustos, que você não vê a caminhada da vida cristã como um sacrifício, como algumas pessoas veem. É mais um culto, é mais um trabalho, é mais uma celebração, é mais algo que eu preciso fazer.
e não entendem que isso é um privilégio que nós temos, que Deus nos deu, e que na verdade Ele não está pedindo sacrifício e nem mesmo holocausto. O que Ele está pedindo de nós? O que Ele requer de nós esta noite? Um coração quebrantado, um coração contrito. E aí nós fazemos aquelas comparações. Por que Deus não me usa? Por que eu não sou tão usado como determinadas pessoas? Não sei se você já teve a oportunidade de ler os heróis da fé, ou se você já teve a oportunidade de conhecer sobre os pais da igreja. Quando você lê sobre os heróis da fé, é algo incomum na vida deles. Não é incomum, algo comum na vida deles. Eram homens de oração. E aqui eu chego no ponto em que é uma crítica que nós temos que fazer para nós mesmos, inclusive em nossas comunidades. Porque às vezes numa celebração como essa, que em outros lugares já estariam vazios por ser um culto da palavra, e aqui é algo para nós regozijarmos, mas falo como Paulo essa noite. Talvez tenhamos sim que nos regozijar e até elogiar nesse aspecto, mas em outros talvez não. Porque se fosse um culto de oração, e se fosse um culto de oração, será que estaríamos todos nós aqui presentes porque era um culto de oração? Porque é justamente isso que faz ou fizeram com que esses homens fossem tão diferentes da sua vida. Homens que passavam horas com Deus. Eu não estou falando de 5 minutos. O irmão que me antecedeu aqui na abertura do culto disse que nós somos bons em petições, mas péssimos em adoração. Agora preste bem atenção. Se a gente não consegue adorar a Deus, que é conversar com Ele em oração, como que nós podemos dizer, como que o nosso discurso é paradoxal ao dizer que nós amamos a Deus, que nós queremos estar com Deus, quando na verdade, se você for naquela configuração do seu celular, bem-estar me parece, não é? Que olha lá quanto tempo você passa nos aplicativos, você vai encontrar lá o tempo que você, por exemplo, eu posso citar apenas uma das redes sociais, quanto tempo você gastou com o WhatsApp. E procura saber se esse tempo que você gastou no WhatsApp é o mesmo tempo que você gastou orando com Deus. Daí se você me fala que a sua prioridade é Deus, mas o seu discurso está dizendo o contrário, as suas ações estão dizendo o contrário, você é mentiroso. Não pode, porque o nosso discurso não pode ser diferente daquilo que eu pratico, daquilo que eu sou, daquilo que realizo. E é isso que Paulo está dizendo, porque para nós sermos cheios do poder, existe um único caminho, a oração, é falar com Deus, é gastar tempo com Deus. E quantas vezes nós passamos tempo, gastando tempo com outras coisas? Não estou dizendo que essas coisas são ruins, talvez você precisa sim gastar tempo com seu filho, talvez você precisa acompanhar seu filho no para-casa, talvez você precisa acompanhar sua esposa ou sua esposa, nada disso é ruim, mas quanto tempo nós passamos com Deus? Nós estamos tão preocupados em preparar os nossos filhos para o mundo, que nós esquecemos de prepará-los para Deus, nós esquecemos de preparar a nossa família para Deus, e é algo que Deus vai nos pedir conta. Não pensa que ao chegarmos no céu, Deus vai pedir conta de você se você não evangelizou na África, se você não fez um trabalho na Índia. Não, Ele quer saber da sua família, aqueles que Deus te entregou, sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, são esses que Deus entregou primeiramente para que nós apacentássemos. Ou você acha que é difícil vir aqui à frente e impressionar alguém, impressionar o público? Não, um mínimo de conhecimento e de retórica e de oratória, você consegue fazer isso. O maior desafio, queridos, não é você subir aqui em cima e falar e ministrar aos corações das pessoas, não. O meu maior desafio é quando eu desço e quando encontro na minha casa os meus filhos e minha esposa, que são para eles que eu tenho que ministrar todos os dias, é para eles que eu tenho que falar da importância da oração. E como que eu vou falar da importância da oração se eu não oro? Como que eu vou falar para os meus filhos lerem a Bíblia se eles não veem você lendo a Bíblia? Como que eu vou incentivar os meus filhos a virem para a igreja se eu mesmo não venho? Percebe? Os nossos discursos destoam daquilo que nós falamos, e nós abrimos a boca e nós chacoalhamos a mão e dizemos que nós queremos Deus. E eu imagino que Deus está olhando para nós da mesma forma como Isaías relatou. Eu estou cheio de suas palavras, eu estou cheio de suas promessas. Eu quero ações, eu quero ações. Um terceiro instrumento que Deus utiliza, e que Paulo vai dizer aqui muito bem, e esse, se a gente já não gosta do estudo da palavra e da adoração, esse muito menos.
porque inclusive já desenvolveu uma teologia para desfazer isso aqui, que é justamente o sofrimento. Deus utiliza o sofrimento como uma escola para nós. E olha o que Pedro, podemos entender um pouco o que Paulo está dizendo numa carta de Pedro. Olha o que Pedro vai falar também sobre o sofrimento. 1 de Pedro 4, 12 a 19. Amados, não fiquem surpresos com a prova de fogo, quando ele vem sobre vocês para prová-los, como se algo fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Mas alegre-se na medida em que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também possam ser alegres mais ainda quando a glória dele for revelada. Porque se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são abençoados, porque o Espírito de glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou como que se intromete na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe, mas naquele nome glorifica a Deus, pois o tempo para o julgamento chegou, e ele deve começar com a própria casa de Deus. E se ele começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem às boas notícias de Deus? E se é difícil um justo ser salvo, o que será dos pecadores, daqueles que desprezam a Deus? Portanto, deixem aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus confiar suas almas ao fiel Criador enquanto fazem o bem. São palavras de Pedro, mas que nós podemos aplicar nitidamente ao que Paulo estava vivendo. E por que Paulo estava dizendo tudo isso? E principalmente quando ele fala do sofrimento. Nós vimos que essa palavra ou essa ação não era problema para Paulo. Aliás, quando ele escreve essa carta, ele escreve no meio de tanta tristeza. Ele está preso, ele está não só preso, mas acorrentado a um tronco e está sendo açoitado. Mas Atos, no capítulo 16, vai narrar um pouco desse sofrimento de Paulo, quando ele fala que ainda assim ele encontrava oportunidades para quê? Para cantar e louvar a Deus. Observe que Paulo está falando que o contexto mais propício para você cantar e louvar a Deus é justamente no sofrimento. Aí você conhece o restante da história. Deus intervém quando Paulo e Silas estão louvando a Deus. Há uma intervenção de Deus quando nós louvamos em meio às lutas. Agora percebe que o carcereiro, por causa do terremoto, ele quer suicidar. Então, o fato que eu acho mais importante ali não é o terremoto em si, não é a manifestação externa do poder e da glória de Deus, mas é aquilo que acontece por dentro. Porque quando Paulo fala para aquele homem não fazer o que ele ia fazer, e ele fica perdido, querendo saber de Paulo, e agora? Mas como eu faço para ser salvo? É mediante a palavra de Paulo que esse homem é salvo. Não é o terremoto, não é algo externo, não é um milagre, não é o fenômeno natural que chama a atenção desse homem. Pelo contrário, isso só o levaria à morte. A contemplação do terremoto, a constatação de que, por exemplo, todos os presos poderiam ter sido embora, teriam fugido, isso só leva à condenação. Mas a palavra de Deus, quando ela recai através da vida de Paulo, e quando Paulo ministra essa palavra, então há salvação. Então ele fala: hoje veio salvação a essa casa. Portanto, a palavra de Deus, a oração e o sofrimento são instrumentos que Deus usa em nossa vida. Então, o que nós precisamos entender? Primeiramente, reconhecer que é necessário cumprir um propósito de Deus. E quando eu falo de propósito, eu estou falando de um plano de Deus para a sua vida. Amém? Você tem um plano de Deus para a sua vida. Nós temos um plano de Deus para a sua vida. E é nesse plano que nós precisamos nos alinhar. E em segundo lugar, receber esse poder de Deus, que é o Espírito Santo. E por último, crer em uma promessa. É isso que está escrito nos versículos 16 e 18. Oferecendo a palavra da vida, para que no dia quando Cristo voltar, eu tenha um motivo para sentir orgulho, sabendo que eu não corri em vão e que meu trabalho por vocês não foi inútil. No 17 ele vai dizer: mas ainda que eu tenha que perder a minha vida, derramando-a como oferta de bebida sobre o seu sacrifício, o serviço que vem da sua fé, eu estou alegre e me alegro com todos vocês. E vocês também devem ficar alegres a respeito disso e se alegrem comigo. Qual que é a promessa que está aqui nesse texto? Qual que é a promessa que Paulo está revelando a essa comunidade? Uma única coisa só que nós precisamos entender: a submissão.
Ele está dizendo que nós devemos submeter a Deus, submeter a palavra de Deus, submeter sim a liderança das igrejas quando eles estiverem alinhados à vontade de Deus. E quando eu me submeto, o que Paulo está dizendo é que, ao contrário de que muitas pessoas pensam que isso está traindo peso, Paulo vai dizer que a submissão, ela vai gerar o que? Alegria. E percebe como que as pessoas do mundo jamais vão entender esse discurso. É por isso que Jesus fala para Nicodemos: você, no estágio que você está, sendo um homem natural, você não entende das coisas espirituais. Por quê? A filosofia do mundo vai se opor a esse conceito. Então, quando Paulo fala submete e sejam felizes, isso contradiz qualquer argumento. Argumentos do tipo meu corpo, minhas regras, ou o seu direito começa quando termina ou acaba o meu, alguma coisa assim. Percebe? Então, não é disso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que há uma alegria indizível em nos submetermos, primeiramente a Deus, depois à sua palavra e obviamente aos líderes que Deus constituiu, quando esses estão alinhados à sua palavra. O exemplo de Jesus nos prova que essa filosofia do mundo, essa filosofia pagã, está errada desde o tempo de Jesus. Observe que Jesus, ele não utilizou uma arma sequer. E eu não estou falando de um revolucionário, não estou falando de um reacionário. Eu estou falando de um homem que é e continua sendo o Salvador do mundo. Ele não pega nenhuma arma, mas vence a maior de todas as batalhas sem pegar em uma arma. Quais as batalhas que Jesus simplesmente vence enquanto em vida e até mesmo na sua morte? Ele vence o pecado. E é por isso que Paulo vai dizer que nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos em Cristo. E é somente em Cristo eu consigo imitá-lo. É somente através dessa encarnação de Cristo em mim é que eu consigo imitá-lo. E ele vence o pecado. Jesus vence o pecado. Ele não vence só o pecado, mas ele vence também a morte e vence o inferno. Ele derrotou o ódio ao demonstrar simplesmente amor. Ele subjugou as mentiras da sua época, falando apenas de verdades. Ele não utilizou estratagemas, ele combate a mentira com a verdade. E em Lucas capítulo 14, versículo 11, está escrito que a quem se exalta será humilhado, mas a quem se humilha será exaltado. Olha como é que o reino de Deus, ele é paradoxal à filosofia do mundo. Então, se você quer se exaltar, o texto está dizendo, você deve se humilhar. Porque aqueles que se exaltam, eles serão o quê? Humilhados. E aqueles que se humilham, eles serão exaltados. Irmão, não precisa fazer muita teologia para você entender isso. Está claro, está óbvio. Basta você entender um pouquinho da língua portuguesa. Mateus 5, versículo 3, está dizendo: abençoado, bem-aventurado são os pobres em espíritos, que percebam a sua necessidade por Deus. Não é somente os pobres de espírito, mas aqueles que percebem que têm uma necessidade de Deus. E quem são esses? São aqueles que estão ávidos pela palavra de Deus. São aqueles que gastam o seu tempo em oração buscando o poder de Deus, que creem nas suas promessas para as suas vidas. E o texto vai terminar dizendo: pois o reino dos céus é deles. Há uma promessa mais sublime do que essa? Talvez a pergunta que nós temos que responder essa noite, a mais importante de todas, é o que é que você quer para a sua vida? O que é que você deseja para a sua vida? Porque se essa for a pergunta e se a resposta for sincera, se você deseja o reino de Deus, que isso seja uma realidade na sua vida, o que Jesus está dizendo é que você deve ser pobre de espírito, em espírito, não de espírito, pobre em espírito. E mais do que isso, que você perceba a necessidade de você ter Deus. No final das contas, isso se torna uma maravilha para nós, porque o cristão, enfim, ele descobre que seu sofrimento na terra se transformou em glória no céu, e que seu trabalho, que o seu labor, que a sua luta no Senhor não foi em vão. Não foi em vão. E eu admiro as palavras finais de Paulo, embora não está em Filipenses, mas quando ele fala que combateu
Que ele combateu. Que ele combateu. E mais uma vez, que ele combateu o bom combate. Preste bem atenção. Quando Paulo fala bom combate, é porque existem combates que não são bons. Ali é um adjetivo. Paulo não está falando da forma como ele combateu, não é isso. Embora nós interpretamos dessa forma, Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira dele e guardou a fé. Não é disso que ele está dizendo. Ele está revelando o sucesso da sua carreira cristã, da sua caminhada, da sua jornada cristã. Ele está dizendo, sabe por que eu guardei a fé? Porque eu combati combates que eram bons. E sabe qual que é o combate que é bom? Quando envolve o reino de Deus. Porque existem alguns combates, irmãos, que não são nossos. Existem algumas guerras que não são nossas. E nós queremos guerrear essas guerras e nos ferimos. E quando nós nos ferimos, geralmente nós transferimos a culpa para Deus, dizendo que Deus nos deixou ou que Ele nos abandonou. Mas percebe que quem vai para a caverna é Elias. Deus não manda Elias para a caverna, é uma decisão própria dele. E às vezes é assim que nós nos encontramos na vida espiritual. É às vezes assim que nós nos encontramos nas nossas existências, na nossa vida, dentro de uma caverna, chorando, remoendo as nossas tristezas, esperando que alguém tenha dó de nós. Então, o que Paulo ele vai dizer é que existem combates legítimos, existem combates lícitos, guerras que são as guerras de Deus e que por essa eu devo batalhar e que por essa eu devo lutar. E ao fazer isso eu estou preservando a minha fé, porque Paulo enxerga que o sofrimento é um instrumento para que nós possamos de glória em glória sermos perfeitos. E aí sim, quando nós chegarmos a esse momento, nós teremos aquela alegria que é Paulo mesmo que vai dizer, que nós não mais o veremos como um espelho embaçado, mas nós veremos claramente como ele é. Qual é a alegria disso? Qual que é a alegria maior disso? Nós descobrimos que nós não precisamos esperar o porvir. Esse gozo é uma realidade. Ele pode ser uma realidade nos nossos dias. Ele pode ser uma realidade em você. Você hoje pode ir para a sua casa convicto de que você não precisa esperar o porvir para receber todas essas bênçãos. Muito pelo contrário, que você possa usufruir disso no reino de Deus. E observe como Paulo termina. Ele vai dizer que tudo isso vai servir, se os irmãos dessa comunidade procederem dessa forma, essas ações é como se fosse o sacrifício sacerdotal derramado sobre uma oferta. Falta-me o tempo para falar sobre isso, falta-me tempo para explicar sobre esse sacrifício, mas se você chegar em casa, leia lá Números no capítulo 15 do versículo 1 a 10, você vai ver as orientações que Deus deu para Moisés e Arão a respeito da libação dessa oferta. E olha que analogia que Paulo fala. Paulo vai dizer, o testemunho de vocês, o testemunho dessa comunidade vai coroar o meu trabalho como uma libação, como uma oferta que um sacerdote derrama ao Senhor. Que maravilha isso, não é? Você saber que participa do testemunho da vida de outras pessoas, saber que o Evangelho de Deus não é escandalizado por nossa causa, mas pelo contrário, nós somos como luzeiros, nós somos como luzes para esse mundo. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus vai dizer duas coisas, usando duas palavras muito importantes, ao dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. E como nós temos falta de sal nos dias de hoje? Como está nos faltando sal, tempero? A maioria do sal que nós temos hoje se tornou insípido. Eu não vou dizer que é o Evangelho de Deus, mas muitos têm sofrido, muito têm se jogado por terra por causa desses maus testemunhos, por causa desse sal insípido. Mas Jesus também fala de um outro elemento, não só do sal, mas nós somos luz do mundo. Quantas luzes estão se apagando?
Quantas luzes estão em lugares que deveriam estar, como Jesus disse, no luzeiro, no lugar para brilhar, mas essas luzes estão escondidas. É como se estivesse debaixo da cama. A expressão alqueire seria como se fosse uma cama. E o lugar dela não é debaixo da cama. O lugar dessas luzes são no velador, para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam do seu testemunho. E o que Jesus está falando disso? Jesus está falando de uma teologia muito prática. É uma teologia de quarta-feira, é uma teologia de sexta-feira, de segunda-feira, quando você está, por exemplo, no seu trabalho. Porque ser crente aqui é muito fácil. Eu falo, é você ser crente na sua casa, é você ser um cristão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na universidade, nos locais que você passa. Ou como que você é conhecido na sua rua? Você é um agente transformador, você é luz, você é sal da terra. A minha oração essa noite é que Deus venha falar de forma singular e que eu volte para os nossos lares, que nós voltemos para os nossos lares com a certeza de que essa palavra, ela não pode voltar vazia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós.